Tutorial autografo. Inserção de imagens e justaposição de cónicas. Inicie então o autografo em modo avançado e selecione uma página 2D através do ícone respectivo. Vamos editar os nossos eixos, recorrendo ao ícone respectivo e vamos colocar em X mínimo. Tenham atenção que antes de começar a selecionar, a editar os eixos, deverá ter o cuidado de verificar que não tem nenhuma tecla ativa no seu teclado, senão isso poderá impossibilitar-lhe a resolução de determinadas funções no autografo. Voltando então à edição dos eixos, vamos alterar o valor de X mínimo para 10, menos 10, X máximo para 10, Y mínimo menos 10 e Y máximo 10, mantendo as restantes definições ativas. Obtemos então um gráfico com este aspecto. Depois, vamos introduzir então uma imagem no nosso referencial. Para tal, necessitaremos de ir ao menu Objeto, Introduzir imagem. E vamos então introduzir a imagem pretendida. Neste caso, a seguinte. Esta imagem, neste momento, está com muita definição, ou seja, nós precisamos de aumentar ligeiramente a transparência de forma a conseguirmos trabalhar posteriormente com as cónicas que pretendemos. Para então vamos precisar de aumentar ou diminuir a imagem um pouquinho, para tal vamos selecioná-la e vamos aumentá-la ligeiramente, de forma... Pronto, e vamos talvez retirar esta caixa aqui de baixo, que neste momento não nos está a ser útil. Para tal, vamos clicar com o botão direito do rato e retirar a opção Mostrar chave, aumentando assim o nosso referencial. Vamos então aumentar a transparência. Para tal, vamos fazer duplo clique na imagem e vamos colocar a transparência, aumentar até obtermos o valor desejado, que será aproximadamente este. Agora teremos de ter o cuidado de tentar ajustar os vértices da parábola com o eixo dos Y e os pontos de interseção com o eixo do X, de forma a ser mais fácil manipularmos depois as nossas cónicas. Vamos então alterar a nossa imagem de forma a que tenha aproximadamente os seus vértices colocados nos eixos do X e dos Y de forma mais correta. Poderíamos dizer que assim estão aproximadamente alinhados. Vamos agora introduzir uma primeira equação para a parábola que irá representar a ponte. De seguida faremos o mesmo para a reflexão da mesma na água. Vamos clicar no botão de introdução de equação e vamos introduzir a equação y igual a, abre parênteses, x menos h, fecha parênteses, ao quadrado, mais k. Ok. Neste momento, a cónica que nós obtivemos em nada se adapta à ponte em questão. Precisamos então de alterar os valores dos parâmetros, ou seja, das constantes que introduzimos. Para tal, vamos clicar no controlador da constante e vamos alterar os parâmetros A, H e K que vão surgir no controlador da constante. Comecemos pela constante A e vamos dar-lhe um valor, vamos diminuí-la, terá que ser um A negativo, uma vez que a parábola tem concavidade apontado para baixo. Vamos então diminuir o nosso A de forma a parecer adaptar-se
à nossa ponte. Neste caso, fazemos o mesmo para H e para K. Podemos aumentar o incremento usando aumentar ou diminuir usando as setas para a direita ou para a esquerda. Pronto, neste momento já temos o valor de K próximo, voltemos a alterar o valor de A. Usando as teclas para cima e para baixo. Vamos diminuir o incremento e vamos voltar a alterar K e talvez H. Ainda não está completamente ajustado. Vamos alterar A e K com o incremento um pouco menor. Ainda não está completamente adaptada. Vamos voltar a alterar H e diminuir ainda um pouco A. Voltando a H. E ainda aumentando um pouco K. Temos quase o nosso valor pronto, obtemos uma parábola aproximadamente ajustada à nossa ponte, com os valores de A 0,8, menos 0,8, H 0 e K 7,3. Vamos então agora colocar uma etiqueta para sabermos quais são estes valores de H, K e A que são ajustados à nossa curva. Para tal, selecionamos a curva e clicamos na etiqueta. Em vez de equação 1, vamos colocar parábola 1. E colocar OK. Surge-nos então uma etiqueta com os valores de A, H e K que melhor se adaptam à nossa janela. Vamos então agora fazer o mesmo para a reflexão da ponte. Vamos introduzir outra equação que deverá ser diferente da primeira que nós introduzimos. Por exemplo, y igual a d, abre parênteses, x menos m, fecha parênteses, ao quadrado, mais b. Mais uma vez, a nossa curva não se adapta à reflexão da parábola. Para tal, mais uma vez, teremos que ir ao controlador e, neste caso, selecionar as variáveis que nos interessam, nomeadamente o d, o m e o v. Começaremos, por exemplo, por d e por v para tentarmos diminuir a altura da nossa parábola. O incremento de 0,1 neste caso parece-me pouco, vamos seguir para intervalos maiores e neste momento já devemos estar próximos do valor correto. Vamos voltar então ao nosso parâmetro D e iremos ao nosso parâmetro M com um incremento de 1 e verificar as alterações
e obtemos neste momento uma curva que se adapta bastante bem à nossa reflexão da ponte. Mais uma vez vamos fechar o controlador de constantes, vamos selecionar a nossa curva e vamos colocar uma etiqueta de forma, com parábola 2, a ficarmos com os valores das constantes que otimizam a parábola para a reflexão da ponte. E colocamos aqui no lado esquerdo. Verificamos que eles são precisamente simétricos dos valores da parábola 1, ou seja, o valor de D relativamente ao de A é o seu simétrico, o M é igual ao H e V é o simétrico de K. Poderemos agora determinar os zeros de cada uma das parábolas, que também vão ser os pontos de interseção entre as duas parábolas. Para tal, vamos começar por selecionar a parábola a azul e com a tecla Shift selecionar a parábola a vermelho. Clicando sobre o botão direito do rato, vamos resolver fx igual a g de x para obter os pontos de interseção entre as duas retas, que são também os zeros da parábola. Clicamos numa zona livre do gráfico e de seguida vamos clicar nos pontos de interseção obtidos a violeta para colocar uma etiqueta para sabermos quais são então os pontos de interseção. E vamos colocar na etiqueta pontos de interseção. Vamos retirar e mostrar o texto detalhado do objeto, pois apenas queremos os pontos de interseção. Os pontos de interseção serão então os seguintes. Muito próximos de uma abscissa zero. Poderíamos ainda determinar os vértices de cada uma das parábolas. Para tal, e começando com a parábola vermelha, vamos selecionar a parábola vermelha, clicar com o botão direito do rato e resolver f' de x igual a 0, uma vez que o vértice da parábola é o zero da sua derivada. Vamos selecionar o ponto em questão, o vértice da parábola vermelha, e colocar uma etiqueta no qual colocaremos vértice 1. Retirar o texto, só para ficarmos com as coordenadas do ponto. E vamos repetir o processo para a curva azul. Clicar no botão direito do rato, resolver f' de x igual a 0, clicar numa zona desocupada para desativar a parábola e clicar apenas no ponto do vértice e colocar uma etiqueta com vértice 2. Desta forma, fizemos uma atividade em que temos manipulação de imagens e determinação de pontos-chave na nossa representação do tutorial. Poderá então agora com os alunos ensiná-los e comparar os valores de ambas as parábolas e assim obter um trabalho que poderá ser interessante com os seus alunos.